Voltamos com a nossa conversa com a jornalista Terezinha Almeida. Bom, Terezinha, aí a gente falou um pouco do seu começo na Vanguarda, né? Quando a Vanguarda fez 15 anos, a Globo, né? A Rede Globo Vale do Paraíba, né? Fez 15 anos, teve a mudança para o nome da Vanguarda, aí você já era gerente da emissora, né? Na verdade, quando a Globo mudou de nome, eu estava na Globo São Paulo. Eu não acompanhei, eu não estava em São José. Não foi a transição? Não acompanhei a transição. Quando eu voltei, já era Vanguarda. Então, eu acompanhei um pouco a distância, era a época que eu estava em São Paulo, mas eu tinha bastante amigos aqui, então eu acompanhei o processo. Quando você volta, você já volta como gerente? Quando eu voltei, eu já voltei como gerente, sim. E como é que era a relação, que foi o Boni que comprou a emissora, né? Como é que era a relação de vocês? Como é que isso funcionava? Quando eu voltei, ainda era da Globo. Depois de acho que uns 3 anos, o Boni comprou a afiliada. A Globo abriu mão de praticamente todas as afiliadas dela. Abriu sociedade e criou. Hoje, eu acho que ela tem mais de 120 afiliadas e cada afiliada tem um sócio. Ela sozinha tem 5 emissoras principais e as demais são todas afiliadas. Na prática, não mudou tanta coisa para mim, porque eu, como jornalista, tinha que seguir ainda o manual de telejornalismo da Globo. Então, eu tinha 2 chefias, que era a Globo na questão editorial e jornalística, e ali a Vanguarda, com os acionistas locais, que era a questão da gestão, principalmente financeira. A questão da gestão financeira é sempre uma coisa para a qual os jornalistas não são preparados. Então, é algo que é importante você saber como funciona, porque uma hora ou outra pode cair no seu colo, mas era algo que eu gostava muito de fazer. Então, tinha que balancear a questão financeira e de gestão e com a questão editorial. Mas, editorialmente, a Globo é quem tem o controle de todas as afiliadas. Controle não, mas ela tem as premissas, né? Tem lá as premissas do Grupo Globo, que são públicas, que o site do G1 tem, o site do Globo tem, o site da TV Globo tem. E qualquer afiliada que você trabalha, as premissas são as mesmas. Mas a relação sua com o Boni, como é que se dava? Era uma vez por semana? Ele vinha para cá? Ele vinha bastante no começo, pessoalmente. E no final ele vinha menos, agora ele deve estar vindo menos, mas ele era muito presente. Mandava mensagem, ele assistia a emissora da casa dele, da casa de praia. Acho que até em Nova York ele devia ter o sinal da Vanguarda. Porque ele era sempre presente, era ele quem diretamente falava comigo, que reclamava de alguma coisa, que elogiava algo, que pedia algumas mudanças, alguns ajustes. A área do jornalismo era diretamente ligada a ele. E ele mais ou menos palpitava em que sentido? Em tudo. Na cor da sua gravata, sim. Desde a cor da sua gravata, até como o tipo de reportagem que foi feita, qual seria o propósito, né? Como fazer aquilo de uma maneira melhor. Mas era extremamente comum ele mandar mensagem durante os jornais reclamando da gola, do colarinho da gravata, do colarinho e da camisa do Ademir que estava amassada, ou de uma camisa da apresentadora que estava torta. Era bem comum. Ele é muito visual, então ele identificava muito. Porque a história dele com a Globo, né, essa mudança do padrão Globo, da qualidade, é tudo implantado por ele, né? Sim, sim. E no seu cotidiano lá como gerente, como é que era administrar os profissionais? Como é que você cuidava disso? Como é que funcionou para você particularmente? Para mim foi fantástico. Era uma coisa que eu adorava fazer e que eu gosto muito ainda. Acho que uma época a gente teve 120 pessoas no jornalismo. O jornalismo sempre foi a parte maior da televisão. A gente falava que é a padaria, né? A gente que fazia o pãozinho. E para mim sempre foi muito prazeroso e era algo assim da gestão que eu sempre gostei, que eu não sabia que eu ia gostar, mas que eu gostava, que é um pouco do que eu faço agora, que eu acho que é de procurar talentos, treinar as pessoas, orientar, direcionar na carreira, tentar descobrir o que cada um podia fazer de melhor, em qual posição cada um jogaria melhor no time. Eu acho que essa era
era a principal habilidade que eu tinha dentro da TV. E é curioso porque você sempre, nessa parte de gerenciar, nos bastidores, mas você nunca quis aparecer, né? Na televisão como repórter de TV, né? Mas é que eu acho que não é o que eu faço de melhor. Eu trabalhei na rádio, por exemplo, na rádio eu falava bastante, eu gostava de falar, mas na TV eu acho que uma das únicas coisas que eu não fiz foi, nunca passou pela minha cabeça ser repórter ou ser apresentadora. E a maior parte das pessoas que chegam na TV, de cada 10 recém-formados, 9 quer ser repórter ou apresentador. Então, quando a gente contratava para fazer parte do time, às vezes nem sempre era fácil convencer a pessoa de que ela tinha outros talentos a não ser aquele. E que existiam outras possibilidades na vida para ela, a não ser aquela, para ela não se frustrar caso ela não conseguisse chegar naquilo que ela queria. É porque virou basicamente um mundo de televisão, que hoje é o mundo de influencer digital, né? Sim. Você chegava virou quase que... Hoje não sei se ainda é muito assim nas universidades, porque as universidades reduziram tanto os cursos de jornalismo, né? Eu não sei como está hoje. O diploma não é mais obrigatório. O diploma não é obrigatório, então eu não sei como as faculdades trabalham isso. Mas virou sinônimo. Virei jornalista e eu vou aparecer na televisão. Então você saía com aquela expectativa, a maioria se formava, a maioria procurava o curso de jornalismo para aparecer na televisão de alguma forma e para poder ter algum retorno usando a sua própria imagem. A gente brincava que, às vezes, o que a pessoa queria fazer era jornalismo, mas era... E daí ele chegava recém-formado, você tinha que fazer todo um treinamento com ele para ele entender que o jornalismo vai muito além de aparecer na televisão. Mas eu imagino que devia ser difícil mudar a cabeça, né? Principalmente quando é jovem de 20 anos que é recém-formado, que vai lá procurando isso, né? Sim. É difícil. E é difícil porque o jornalismo... você deve saber disso, é uma carreira que não paga onde se paga bem. É uma carreira onde se trabalha muito. É uma carreira onde você trabalha sábado, domingo e feriado. Essa foi a primeira eleição em 35 anos que eu não trabalhei na minha vida. Nos últimos 35 anos eu fiz eleição. Então, é algo que é para a sua vida toda. Você não tem muita escolha. Não quero ir. E qualquer horário, né? Em qualquer horário. Se você é uma pessoa comprometida com o jornalismo, podem precisar de você a qualquer horário. Sabe que se o chefe está te ligando fora do horário, num fim de semana, se você atender, é para você trabalhar. Nessa situação de querer sempre aparecer na televisão, é claro que tem as exceções. E você, acho que foi a primeira pessoa que colocou o Thiago Leifert para aparecer na televisão, né? Em 2002, 2003, né? Isso é bom de memória. Eu não lembro a data, mas eu lembro que a gente tinha acabado de mudar a grade. Eu tinha foi me dada a missão de criar alguns programas na TV. A gente criou o Vanguarda Mix e o Papo Vanguarda. Se eu não me engano, foram os 2 primeiros programas que a gente criou na época. E eu tinha que fazer o projeto do programa, desde o nome até do que ele ia tratar, qual seria a linguagem, se teria um cenário, se não teria, quem seria o apresentador, a apresentadora, ou sei lá o quê. Então foi bem do zero. E o Thiago veio para a equipe para ser um produtor normal na redação de geral, porque não existe produtor de variedade, produtor de esporte, não existe isso, é produtor. E ele começou como produtor. E depois de um mês de trabalho, assim, eu falei, nossa, sabe uma coisa? A gente está fazendo um projeto de um programa que eu acho que você pode apresentar. Ele, tá louca. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu estou aqui, o meu sonho é fazer esportes. Eu quero fazer esportes. Eu estou aqui para conseguir um caminho, eu quero trilhar. Eu ainda acho que você vai criar um programa de esportes. Eu estou aqui para isso. Eu quero fazer esportes. Não tem nada a ver, sabe, quase que um preconceito com entretenimento. E daí foi 1, 2, 3 meses, falei, vou fazer um teste com você, eu preciso de alguém e eu acho que esse alguém é você. Você é uma pessoa extremamente inteligente, pensa rápido, tem conteúdo, tem propósito, enfim, gosto de você, vamos fazer. A gente começou a fazer alguns testes e ele falou, vai dar certo. E no fim, ele falou, gente, eu acabei fazendo algo, ele conta, eu acabei fazendo algo que não era meu propósito. Mas a gente foi conversando, foi treinando, fazendo muito piloto
E eu, assim, no fim, ele foi sensacional, né? Foi ele com a Giovanna Tominaga, Ele né? com a Giovanna Tominaga, que já era apresentadora, que apresentava a TV Globinho. É. Então veio ela no modelo construído e ele no modelo desconstruído, que era o que a gente precisava para desconstruir todo o formato. E funcionou muito bem, porque os dois faziam essa... Depois ele acabou indo para a Globo São Paulo e praticamente mudou todo o cenário esportivo de apresentação de esporte. Hoje é totalmente diferente. Daí ele conseguiu realizar o sonho É. dele, ele foi primeiro para o Sport TV, depois ele foi para o Globo Esporte e depois ele voltou de novo para o entretenimento, que foi onde ele tinha começado. E hoje ele faz tudo, né? Faz até o apresentador do Big Brother se tornou, né? Hoje ele faz tudo, mas ele E é impressionante que cada projeto que ele tem muito na mão, talentoso. ele desenvolve muito bem, né? Sim, sim, Que a apresentação dele é muito natural. exatamente. E era isso que dava para perceber nele, que dava para ele levar essa naturalidade, essa originalidade dele, que não era comum nas pessoas. Eu posso querer ser um apresentador, mas não ter um diferencial na minha forma de comunicação, não ter nada de diferente para dizer, ou eu posso ter muita coisa para dizer, não ser um apresentador e ser treinado para ser. Eu prefiro treinar as pessoas que têm muito o que falar, que têm muito o que dizer, que têm muito o que fazer e que não pensarem em ser apresentadores para como treiná-los para eles conseguirem comunicar aquilo que eles querem, do que chegar alguém que acha que é um apresentador, mas não tem o famoso conteúdo. Já chega pré-moldado, né? Já chega pré-moldado. Eu estava lendo uma entrevista sua, pesquisando na internet, né? Falando dos seus anos todos na vanguarda. E um arrependimento que você disse na entrevista é de não ter percebido a falsidade da grávida de Taubaté. Não, o pior não é isso. O pior é que eu percebi, Rodrigo. Percebeu? Eu fui na ilha e falei, gente, essa mulher tá passando, ela passava entre os móveis, eu lembro até hoje. Ela passava entre os móveis, assim, com uma facilidade. Então, eu já tive 2 gestações. Ninguém anda com essa facilidade. Daí liguei pro Marcelo, né? Marcelo, não sei, a barriga dessa mulher... Você pegou na barriga dela? Peguei. Você tem certeza que é? Tenho. Não sei o quê. Eu falei com os médicos, fica tranquila. Falei, caraca, Marcelo, não sei, tô achando ela muito leve. Tô achando ela suave, caminhando com esse barrigão pela casa dela. O pé não estava inchado, né? O que você acha? Ele falou, você sabe que eu também desconfiei, Tê, mas eu não sei. Eu vi todos os ultrassons, eu falei com os médicos e ela se emocionou aqui do meu lado, falei com o marido e tal. Então tá bom, vamos embora. E tanto eu senti como ele também sentiu um pouco. E eu, assim, gente, é inacreditável. Como uma pessoa... Porque ela conseguiu enganar muita gente, né? Não, depois que você vai descobrindo tudo, puxando o novelo... Eu saí da TV ainda tentando fazer uma entrevista com ela e não consegui, porque é uma mente que eu gostaria de saber. Por que você cria isso, gente? Olha a dificuldade. E como a situação cresceu tanto... eu acho que ela foi na Record, a Record fez um programa especial com ela, fez uma campanha. Nacional, né? Foi ali que ela se tornou muito famosa, que a história dela ganhou uma grande comoção no Brasil inteiro. E a partir dali ela não conseguiu mais voltar para trás. E a Record caminhou com ela, fechou um contrato de exclusividade que ela não podia dar mais entrevista para ninguém, que a Record ia salvar a vida dela, etc. E tal. Mas foi também na Record que ela foi desmascarada, né? E foi na Record, porque a Record estava do lado dela. A Record tinha feito ali uma parceria com ela para acompanhar até o nascimento, tal. Tanto que ela se afastou dos outros canais, falou, olha, tal, agora eu vou ficar com a Record, tal. Entendo, tinha tudo a ver com o perfil da Record. E a Record começou a conviver com ela todos os dias e percebeu que tinha alguma coisa errada, porque o bebê não nascia nunca. Foi, esse bebê não está nascendo, vem cá, o que está acontecendo com esse bebê? E foi aí que eles descobriram e nossa, eles foram terrivelmente enganados, um absurdo, mas esse tipo de mente, é raro você se deparar com esse tipo de notícia, com um tipo de pessoa que constrói isso. Você fala, cara, tá construindo isso por quê? No jornalismo a gente chama isso de barriga e foi literalmente uma barriga. Eu tenho a figurinha dela, ainda hoje eu mandei, alguém me mandou alguma coisa, eu mandei a barriguinha dela escrito, é verdade. Eu tenho o meme dela, com aquele vestido vermelho, florido, né? Que virou fantasia de carnaval. Mas ela é um caso que realmente, enfim,
merece ser estudado. Eu acho que foi uma questão, Foi. uma questão grave, psicológica, mental que ela teve, uma doença que, enfim, que acabou crescendo tanto que ela se viu dentro de um factoide que ela não conseguia voltar atrás, né? Tá certo, a gente vai fazer mais uma pausa aqui na nossa entrevista. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.